Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Alô, galera! Estamos chegando a partir de hoje com Conectados no Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio já deveria ter acontecido, mas por conta da pandemia foi adiado para o próximo ano. É bem verdade que 2020 está sendo mais do que nunca desafiador para os estudantes concluintes do ensino médio, devido à pandemia da Covid-19 e às consequentes medidas de isolamento social. Porém, acalma aí teu coração, que o nosso programa vai te ajudar a tirar todas as dúvidas para fazer um bom exame e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Chega junto! Pois é, minha gente, o Enem 2020 está chegando e a TV Borborema vai ser sua parceira nessa batalha rumo ao ensino superior. A partir de hoje, até o fim de semana que antecede a realização das provas do Enem, estaremos juntos todo sábado, às 1h30 da tarde, aqui no canal 9.1, na TV Borborema, falando dos assuntos que envolvem o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, você que está se preparando para o Enem, sabe como será realizada esta edição do exame? Na reportagem que você confere a partir de agora, a gente te conta qual o formato do Enem 2020 e os grandes desafios que os estudantes vão encontrar pela frente. Confere aí. Quadro em branco, sala de aula vazia. Um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 foi o da educação. Aos poucos, os alunos estão voltando às salas de aula, mas muita gente ainda está aprendendo à distância, o que é um grande desafio. Por conta da própria pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio, principal forma de entrada no ensino superior, foi adiado e, apesar de ter o nome de Enem 2020, só vai acontecer em 2021. Ao todo, 5,7 milhões de inscrições foram feitas para o Enem edição 2020, que vai ser realizado em 2021. Uma das novidades é a prova na modalidade digital. 96 mil alunos se inscreveram para este tipo de prova. As provas acontecem em 4 domingos, na modalidade presencial nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e na modalidade digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Outra novidade é a possibilidade de reaplicação da prova para quem estiver com a Covid-19 nos dias dos exames impresso ou digital. Este professor explica que, apesar de digital, o novo formato do Enem obriga os alunos a saírem de casa para locais específicos, onde farão as provas. Essas mudanças elas são significativas, né, e elas deveriam sim acontecer, e ainda bem que vão acontecer, porque poderemos ter, por exemplo, alunos que estejam com a Covid, né, nesse período. Então, o que acontece? Ele ter uma oportunidade para poder fazer a prova, isso é muito importante, né? Temos também a modalidade digital, né, que não vai ser na mesma data, né, vai ser numa data posterior, então isso é muito importante também. Porém, o que a gente precisa frisar é que, quando a gente fala, por exemplo, dessa modalidade digital, o aluno ele não vai fazer a prova em casa, então também serão nos lugares específicos, tá certo? Nos locais de prova específicos e pontuados, né, pelo MEC em cada município, em cada cidade-sede. Então isso é muito importante. O novo formato faz com que o calendário do Enem não fique atrasado. Mas uma preocupação do professor é com as desigualdades que envolvem as condições dos estudantes, o que deve mudar o perfil dos aprovados. Nós estamos tendo aulas remotas, algumas escolas já voltaram a aulas presenciais, porém, né, as escolas que tiveram mais condições de se adaptar a essa mudança foram as instituições privadas de médio e de grande porte. As escolas públicas e as escolas privadas de pequeno porte, elas sofreram um impacto maior. E esse impacto maior ele vai reverberar fortemente, já está reverberando fortemente, na própria questão de quê? De perdas conteudistas, perdas metodológicas para o aluno. Então, esse impacto ele será perceptível até na própria entrada desses novos alunos. Quem serão esses novos alunos? O perfil desses novos alunos que entrarão na universidade nesse próximo semestre. Só que agora é reta final de preparação e o especialista dá dicas para os estudantes.
a dica que a gente pode dar é trabalhar com o que se tem, trabalhar com o que se pode e dentro das condições que se tem. Então, se eu tenho acesso à internet, então estudar a partir de quê? Estudar a partir de videoaulas, a partir de podcasts, tá? Se eu não tenho acesso diretivo à internet, então é importante pensar que os manuais didáticos, os livros didáticos, eles são elaborados em congruência com o quê? Com os modelos e conteúdos propostos pelo Enem, então os livros não podem ser descartados nesse momento e, acima de tudo, ter uma rotina ainda mais rígida do que se pedia anteriormente. Tá? Porque é somente com esse enfrentamento, tá, que a gente pode elevar essa autoestima aí dos alunos, os alunos também elevarem a sua autoestima e conseguir o melhor êxito possível aí nas avaliações. Tá aí, estamos vivendo um momento histórico, né? E claro que isso atinge também o Exame Nacional do Ensino Médio. E olha, minha gente, o nosso primeiro Conectados no Enem de 2020 traz um assunto que muitos estudantes consideram um bicho de 7 cabeças, claro, a temida redação. Este ano, de maneira diferenciada, os alunos se dedicaram a estudar os conteúdos através das aulas online, como a gente viu aí na reportagem, né? Só que o tema da redação é sempre uma surpresa, o que pode causar insegurança em quem vai fazer a prova. Porém, não tem por que esquentar a cabeça, calma aí. Depois de hoje, você vai se tornar um craque no assunto e para isso a gente convocou a professora Ruth Leite Medeiros da Uninasal, que está aqui ao meu lado, integrante do nosso time campeão. Boa tarde, professora. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Conectados no Enem. Que é uma alegria para mim, né? É poder contribuir para a vida dos alunos que agora devem estar, né, com, vamos dizer, o nervosismo, tudo. A gente vai tentar acalmá-los. Vai dar certo, né, professora? E olha só, a gente começa logo te perguntando, Ruth, por que é preciso fazer uma boa redação? Qual é o peso que a redação tem aí nessa contagem geral de pontos na prova do Enem, professora? A gente sabe, que é sabido que essa prova de redação, ela tem um peso de 1.000 pontos. 1.000 pontos que vão ser distribuídos em 5 competências. Portanto, cada competência valerá por volta de 200 pontos. Né? Então, essa é muito importante. É como se você tivesse uma prova paralela à prova de linguagens. Né? Então, esse valor que você vai tirar na pontuação do Enem, da redação, vai justamente facilitar o seu ingresso, junto com a prova de linguagens, que é tão importante quanto. Essa história de dizer que a redação é mais ou menos, não. Alunos, fiquem antenados, certo? Tenham a mesma preocupação com a redação, tenham também com a prova, com as provas que vocês vão fazer, porque todas vocês vão fazer em língua portuguesa. Precisa estar antenados para o que está sendo pedido, né? Tentar não se afastar muito do processo, porque as pessoas têm uma ideia de que, simplesmente por conta de que está perguntando, não, eu vou sair muito do que está sendo pedido na questão, ou vamos dizer assim, no tema do Enem. Não, é muito melhor que você muito mais faça um enxugamento, vamos dizer assim, do que você ser amplo demais. Entendi. E é importante estar, professora, sempre ligado aí nos noticiários, estar por dentro de tudo que acontece, porque atualidades é algo que é essencial, ter o conhecimento geral de mundo para poder fazer uma boa redação. Eu posso dizer mais. Na realidade, a gente sabe que essas provas elas já estão prontas, né? Então, esses nossos alunos, vocês deveriam estar antenados sempre com a TV, com as rádios, com a própria internet, porque as pessoas têm ideia só de internet. Não, gente, a gente tem que estar antenado o que está ouvindo, o que está passando nos rádios, na TV. Só que a gente sabe que, como a prova está pronta, a probabilidade é que as coisas que sejam referidas na prova sejam coisas que aconteceram no semestre passado, que não é muito diferente do que nós estamos vivendo, até porque a pandemia começou em março, né? E nós estamos continuando vivendo este momento. Então, assim, ótima dica que Raíssa disse, vocês têm que continuar ouvindo a TV, até para que aprendam a articular mais.
certos seus argumentos, porque nada melhor do que a TV para fazer isso. Tá ok, então a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui durante todo o programa, mas nós elaboramos aí algumas perguntas junto a alguns alunos que estão com dúvidas com relação à redação. E a primeira pergunta que a gente chama é do estudante Alex Brasil. Solta aí. Olá, sou Alex Brasil, sou estudante da Escola Enzinho Coelho Lima, estou no 3º ano. E minha dúvida é em relação à conclusão. Qual é a estrutura que a gente tem que seguir na proposta de intervenção para atingir a pontuação máxima nesse critério? Tá aí, fica à vontade, professora. Uma das melhores dicas que eu poderia passar para vocês é que, lógico, para você intervir, você tem que ter entendido a proposta, né? Você pega o tema e transforma em uma pergunta. Por quê? Porque a gente chama essa pergunta de problema. Quando a gente tem um problema, é mais fácil traçar argumentos, caminhos para respondê-la. Então, veja, isso é a melhor forma. Claro, a gente tem uma estrutura de dissertativo, argumentativo. Então, você vai, vamos dizer, eleger um fato, né, dentro do tema e argumentar de forma que venha convencer o seu leitor. Lembrando, o seu leitor, nesse momento, vai ser os professores que vão estar corrigindo. Então, ao longo do programa, nós vamos dar algumas dicas de cuidados que vocês têm que ter, porque às vezes as pessoas, os alunos ficam achando, eu dizendo dessa forma vai passar. Não. Então, a conclusão que o nosso aluno falou aí, ela vem exatamente a estrutura. Vamos falar um pouquinho da estrutura. Nós temos uma introdução. E a introdução, se eu tenho algo para dizer a vocês, é que, claro, lá no INEP, nos sites que já a gente vai falar nos Instagrams que nós temos também, sobre que você pode lançar mão de palavras como atualmente, né? Mas eu diria que para você sair desse trivial, era melhor que você, ao entender a proposta, transformou em pergunta, que você venha com uma frase de efeito. O que é uma frase de efeito? Uma frase de efeito é que você deixe expectativa no seu leitor, para que ele continue lendo sua redação. Então, não vamos dizer assim, não diga deixe surpresas, mas se faça claro. Veja, nós temos uma estrutura pequena para uma redação, não é? As pessoas vão dizer, mas nós temos muitas linhas. Não, nós não temos, são 30 linhas num espaço pequeno, né? Que a gente tem que estar antenado sobre isso. Tenham cuidado, minha gente, quando estiverem escrevendo, para, ao terminar, usar todo a estrutura que nós temos e não estar quebrando palavras, né? De forma que fazer o que antigamente, aí eu vou chamar a atenção de uma coisa, que nós tínhamos a separação das palavras. Quando nós tínhamos o hábito de escrever e não usar as redes sociais, o digital, o que é que o computador faz? O computador, quando a palavra não cabe ali, ele joga logo para outra linha. Não é isso? Isso? Porém, você vai estar com a sua prova física. Então, quanto mais você mostrar para o seu corretor que você tem propriedade em escrever, que você tem cuidado com isso, do que você ficar fazendo, vamos dizer, quebrando palavras em locais errados, né? Ou fazendo separações erradas, que é muito comum, até pelo sistema digital que nós temos. As pessoas parecem que estão perdendo os hábitos de outrora. Gente, a atualidade, as novidades, elas são saudáveis e bem-vindas, sim. Porém, não percam, não abram mão também da linguagem culta, das regras que a gramática coloca. Claro, professora, a língua não mudou? Mudou, nós estamos falando de uma ciência viva, né? E nós mudamos, nós tivemos um novo acordo que não é mais tão novo assim, eu brinco com os meus alunos, que ele já está bem velhinho, né? Eu vejo muito meus alunos e as pessoas sem saber como articular algumas palavras, certo? Então, assim, são coisas que vocês têm que ter cuidado. Então, estrutura, introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Muito claro aí para todo mundo. A gente vai daqui a pouquinho para um intervalo, mas antes disso, temos a pergunta da estudante Eva Euclides. Solta aí.
Meu nome é Eva Euclides e eu queria saber quantas propostas de intervenções seriam necessárias para a redação ficar perfeita. Quantidade de propostas de intervenção. E aí, professora? Eu diria que, cuidado, o menos é mais. Nós já conhecemos essa frase, o menos é mais. No máximo 2 propostas, está perfeito, porque nós não temos um espaço enorme. Se nós tivéssemos uma monografia para fazer, né, aí eu diria, se delongue, né, se derrame, mas não. Aqui, se você transformou o tema em um problema e vai responder essa pergunta, por exemplo, doenças virais, né? Então, estamos realmente preparados para as doenças, né? Que as novas que estão ocorrendo, eu já transformei em um problema, né? Então, quando eu faço esse problema, eu venho me delongando e trazendo uma intervenção. E essa intervenção, eu posso usar uma intervenção que a atitude do governo federal, né? Do próprio sistema de saúde que nós temos. Então, não precisa mais do que 2, minha gente. 2 para que você possa conversar entre elas. E cuidado, se você não tem essa maturidade de escrita, porque a maturidade de escrita vai muito pelo que você lê, né? E, infelizmente, volto a fazer uma crítica, que nós, por incrível que pareça, nós estamos lendo mais e escrevendo mais, mas nas redes sociais. E as pessoas não têm. Eu sempre escuto, professora, mas na rede social pode. Lembrando, redação do Enem, escrita formal. Beleza. Redação do Enem, você esquece um pouquinho essa história de rede social, você vai ter um conteúdo de variação linguística lá na prova de linguagem, sim, mas tenta se afastar um pouquinho disso, a não ser que seu tema te aproxime, certo? Então, intervenção, 2 no máximo. Tá ok, então, formalidade, pelo menos aí, na prova de redação. Olha, a aula tá maravilhosa, eu tenho certeza que você aí de casa está aprendendo bastante, mas nós vamos tomar uma água, vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais redação aqui no Conectados do Enem. Não saia daí! Estamos de volta com mais Conectados no Enem, o programa que vai te dar aquela força para você entrar na tão sonhada universidade. Hoje o nosso tema é redação com a professora Ruth Leite Medeiros e daqui a pouquinho a gente traz mais dicas para você, mas antes eu tenho uma novidade, é que o EAD Uninasal agora é digital. Estude em uma instituição com conceito máximo no MEC, com a credibilidade que você já conhece e conclua a sua graduação mais rápido pagando menos. Com a Uninasal Digital, você faz seu próprio horário de estudos e assiste às aulas onde e quando quiser, no melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, com material didático gratuito. E tem mais! Os cursos são autorizados pelo MEC e tem aulas práticas para você exercitar o que aprendeu. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 131,90. Tá esperando o quê? Acesse www.uninasal.digital e faça a sua inscrição. Ou ligue 0800 281 9997. É isso mesmo, minha gente. Para mais informações, Uninasal Digital, o melhor EAD do Brasil. E olha, continuando aqui com o nosso programa, a gente vai falar um pouco mais sobre a pandemia do novo coronavírus, que impactou negativamente o ensino-aprendizagem nas escolas públicas e privadas. Porém, é na escola pública que as dificuldades são mais sentidas por parte dos estudantes. Na reportagem a seguir, a gente vai saber quais as estratégias colocadas em prática pelos candidatos para atingir o êxito desejado. Portões fechados. Essa é a realidade das escolas estaduais da Paraíba desde o início da pandemia. Uma novidade que pegou estudantes e professores de surpresa e que provocou fortes impactos na educação. O principal impacto foi a incerteza de saber o que iria ou não acontecer. Esse foi o primeiro impacto de imediato. Foi que tivemos uma notícia do que iria acontecer, mas ao decorrer
da pandemia, as coisas foram tomando um rumo bem mais complexo. A gente vivia numa rotina, a gente vivia em um outro modo de estudos e a gente precisou modificar para que esse estudo viesse a ser um estudo eficaz, com excelência, que a gente pudesse absorver o máximo dos conteúdos que estavam sendo passados. O ensino à distância acabou virando uma realidade e passar horas e horas aprendendo através do computador acabou entrando na rotina dos alunos. Tarefa que exigiu uma estratégia bem definida dos estudantes, como explica Bianca. Eu organizei assim um horário, porque de manhã sempre tem as aulas remotas da escola. Aí de tarde eu procurava conciliar assim, lista de exercício, procurando os assuntos que mais caem e não deixando de fazer nada. Sempre nas horas vagas não tinha, mas aí eu sempre colocava alguma coisa para fazer, para não ficar dispersa assim. As provas do Enem 2020 vão acontecer entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2021. E apesar de tantas mudanças no último ano, os alunos estão confiantes em um bom resultado. Sim, eu espero que sim, esse é o meu desejo, né? E desejo que todos consigam. E é isso mesmo, se dedicar bastante. Eu acho que mesmo presencial ou não, é importante sim que a gente se dedique bastante, leia bastante, resolva bastante questões. A escola ela deu todo apoio a gente e todo momento os professores estavam ali nos ajudando com ligações no WhatsApp, pelo Google Meet e pelas atividades. Nós resolvendo questões sempre. Venho estudando durante todo esse ano e eu espero sim fazer uma boa prova de todo o meu esforço que eu tive nesse ensino remoto. Agora eles esperam se reencontrar nas aulas presenciais, só que em outra realidade, na universidade. Sempre estive conversando com eles, eu disse, eita, que tal a gente não vai mais poder se ver na escola e quem sabe a gente não vai se encontrar nas universidades que a gente tem aí, ou quem sabe pagar cadeiras, né, na mesma sala de aula e uma outra forma, né, já em outra grade curricular, que a gente vai passar por isso. Massa, né? Que bom que eles estão cheios de sonhos, apesar da pandemia e de todas essas mudanças, né, professora Ruth? Com certeza. E olha, vamos continuar aqui com a nossa aula de redação. Temos uma pergunta agora do estudante João Pedro para a senhora. Perfeito. Meu nome é João Pedro Araújo, tenho 17 anos e gostaria de perguntar qual o peso da caligrafia do aluno que está fazendo a redação em sua nota, em sua avaliação. Pergunta pouco, né, professora? Uma boa caligrafia. É super interessante essa pergunta. Veja só, nós temos a caligrafia, ela não vai ser uma nota na redação. Ela não vai ter uma nota na redação. Porém, a caligrafia, ela é super importante. No sentido de que nós temos algumas pessoas que escrevem em letras de forma e não em letras cursivas. Professora, eu posso fazer em letra de forma? Pode. Só que você vai, vamos dizer assim, cair em um erro. A letra de forma pode passar para o professor que está corrigindo sua redação que você é inseguro ou que você não sabe usar maiúsculas e minúsculas. Então, isto é uma coisa que você deve pensar de forma categórica. É melhor que você faça uma letra cursiva, sabendo usar maiúsculas e minúsculas, mas, professora, por que você está tratando disso? Parece até que nós estamos na educação infantil. Não é isso. É porque nós estamos perdendo o hábito, certo? De estar preocupado com as maiúsculas e as minúsculas. Uma coisa trivial, que todo mundo sabe, mas eu vou ser redundante. Que nós iniciamos as frases em letras maiúsculas. Cuidado quando vocês forem datar, que os meses do ano tem que ser letra minúscula. Então, são coisas que vocês vão ter que articular. Porém, uma letra legível, certo? Uma letra em que o professor se alegre ao ver. Então, assim, por que se alegrar? Porque uma letra legível faz com que o professor tenha mais tranquilidade em avaliar a sua redação. Muito bem, então, importante que as pessoas
não escrevam só no computador, né? Acho que Não. essa coisa de usar muito internet, muito computador, os alunos estão tendo menos prática de escrita, né? Ali com a caneta, né, professora? É importante treinar para ficar com a caligrafia bem legível. Tem que treinar, porque o ato de digitar faz com que você perca essa habilidade de escrever. Então, é treinar mesmo, fazer várias redações. Escrever, não só redações, até treinar trechos, né? Do dia a dia. Muito bem, então. E olha só, nós temos aqui o site onde você vai acompanhar mais dessa aula que nós estamos fazendo aqui no nosso programa Conectados no Enem. A aula está maravilhosa, tenho certeza que o tempo passou muito rápido, mas professora, que vai chegando o momento da gente ir se despedindo de quem está nos acompanhando na TV, no canal 9.1 aí da TV Borborema. Mas aí eu tenho a boa notícia de que nós temos mais meia hora, a aula continua a todo vapor nesse site que está aqui na tela. Então, vamos para lá, eu te convido. E quem está me acompanhando aí na TV Borborema, grande beijo. Vamos lá para a internet. Próximo sábado, 1h30 da tarde, a gente está aqui de novo, viu? Com mais Conectados no Enem. Professora, chama aí o pessoal para a gente continuar na internet. Não percam as dicas que ainda nós vamos ter lá na internet, viu? Vamos correndo para lá. Vamos embora e bons estudos. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Oi, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de redação com a professora Ruth Leite Medeiros no programa Conectados no Enem. Continua agora na internet. E, professora, a senhora tem uma dica aí de alguns perfis de redes sociais, do INEP, tudo que o pessoal pode também acessar para pegar algumas dicas importantes para a prova, né? Nós temos 2 Instagrams, certo? INEP_oficial. Vocês fiquem exatamente como está aparecendo para vocês, tá certo? O que é que vocês devem fazer? Acessem, sigam e fiquem antenados até a prova do que vai aparecendo nas histórias, o que eles vão publicando, porque vejam só, o outro é Mini Educação, certo? É o outro site também do MEC, e para que vocês fiquem sabendo, não é que aí eles vão dizer o tema da prova do Enem, claro que não, mas outrora, né? Quando nós tivemos, em 2017, salvo engano, sobre a acessibilidade dos surdos. E o que aconteceu? Num desses Instagrams apareceu exatamente um intérprete, né? Que foi algo que nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Então, assim, exatamente essas dicas, o que eles colocam no Stories, o que vocês vão percebendo, fica antenado, porque pode ser pedido lá no nosso tema de redação. É aquela coisa, né? Fique ligado aos sinais. Exatamente. E aproveite as redes sociais, utilize elas ao seu favor, né? Exatamente. São 2 Instagrams oficiais. Então, assim, são eles que vão estar, inclusive em um deles, e também já tem uma história lá falando sobre a pandemia, coisa e tal. Então, vamos ficar antenados. E nós temos mais perguntas de estudantes, temos mais dúvidas. Agora é a vez da Yasmin Marques. Olá, meu nome é Yasmin Marques e a minha dúvida é sobre como a gente pode encontrar assim, uma tese que seja bem perceptível, que a pessoa entenda bem o que você vai querer falar na sua redação, e também de dicas de como você adquirir um bom repertório sociocultural. Meu Deus, um bom repertório sociocultural, vou começar pela segunda, tá certo? Esse bom repertório sociocultural vem exatamente do que você já tem de leituras sobre a economia, sobre o sistema que nós estamos vivendo, e também esse repertório não é só o que você faz, as leituras, a TV, as rádios, tudo que nós estamos vivenciando, certo? A outra pergunta dela foi sobre... Como fazer uma tese que seja bem perceptível. Ótimo. Essa tese perceptível, nós temos alguns parâmetros. Um deles, que eu acho mais, vamos dizer assim, fácil para os alunos, é que eles comecem com um fato histórico. Nós temos o tema da redação. Se você lembrar de um fato histórico, inicie por aí, certo? Para você já ir delineando sua tese. Essa tese
deve estar na introdução, minha gente, não esqueçam. E a tese deve ser exatamente uma frase bem objetiva, uma frase em que você ali já deixe claro para o professor que está corrigindo sua redação do que você vai tratar, certo? Então, a dica, transformou o tema em um problema, respondendo este problema, você já está praticamente preparando essa tese. Essa tese também poderia vir através de citação. Agora, cuidado sobre citações. Não adianta você fazer. Primeiro, não é uma citação que você vai fazer uma referência como a gente faz com referências bibliográficas. Não. Mas essa citação, você precisa ter o nome, você precisa ter o que a pessoa disse, que venha respaldar o que você está defendendo. Tá certo? Então, vamos dizer que falar sobre educação, né? E você quer mostrar que leu Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, né? Aí você diz, Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, né, defende que os alunos sejam preparados para o dia a dia e não ficar preso apenas à sala de aula, mas que o seu dia a dia venha também fazer parte do repertório de sala de aula. Então, você fez uma ótima citação. Você disse quem era, onde estava, né, sem necessariamente dizer página, ano, data, que não precisa disso. Pronto, tá aí a dica. E olha, que a redação é um dos itens mais temidos aí pelos candidatos, não é nem novidade mais, né? Só que é preciso ficar bem atento aos fatores que permitem que a banca atribua nota 0 ao seu texto. E aí Sabrina Lima mostra pra gente o que você não pode fazer de forma alguma na redação. Confere aí. O candidato pode zerar a prova se não atender à proposta solicitada, ou se apresentar outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativo-argumentativa. Escrever até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo. Vale lembrar que a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas. Discursos ofensivos e desenhos também podem provocar anulação. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação e ainda escrita predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, ou ainda letras ilegíveis que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores. Importante se ligar, né, professora? Cometer um desses erros, zerou a redação. Imprescindíveis aí. Veja, quando fala sobre desenhos, né, e coisas ofensivas, não só ofensivas. Recados que, às vezes, alguns alunos colocam como se o professor que estivesse corrigindo, né, fosse, professor, eu preciso passar, coisa e tal. Isso aí, descarta. Por favor, não faz isso. Tá? Quantidade de linhas, né, até 7 você zera. Então, de 8 em diante, você está no pairo, vamos dizer assim, você está concorrendo. A questão de assinar não adianta, minha gente, não adianta. Uma coisa que eu tenho que dizer é que realmente eu acredito, certo, na correção do nosso Enem. É muito bem estruturado, é algo sério, certo? Que eu vou até dizer uma coisa aqui que eu acho que os outros, alguém possa até não concordar comigo. Mas eu não acredito que passa alguma redação como se fosse uma receita de bolo. Entende? Vamos dizer, um aluno fez uma receita de bolo, passou e foi aprovado. Isso não existe. Isso não existe, minha gente. Essas redações são corrigidas por, no mínimo, 2 professores. A não ser que esses professores não tivessem uma boa visão para deixar uma redação dessa passar. Certo? Essas estruturas e também a questão de... A primeira competência é sobre a questões gramaticais. Que questões são essas? Acentuação, concordância, nominal e verbal, que são coisas que você, aluno, está estudando para a prova de linguagem e aproveita aqui na prova de redação. Também nós temos que ver essa questão de, você não pode copiar trechos, de forma alguma. Mas claro que você vai precisar utilizar palavras,
né? Professora, se eu utilizar palavras, eu vou ser descontado? Não, nós estamos falando de trechos, de frases, de parágrafos, né? Porque se a redação é sobre mobilidade social, eu vou ter que falar sobre mobilidade social, em algum trecho da minha redação vai ter que aparecer essas duas palavras, né? Porém, tenham cuidado. Ah, mas o professor que está corrigindo não vai saber o que estava nas questões, então eu vou puxar uma parte que está lá na questão, que vai me ajudar aqui. Traga, mas traga todo reformulado, certo? Se lá você tem como pergunta, faça uma afirmação com outras palavras, né? Se lá você tem uma negação e você pode pegar essa negação e tratar de outras formas, traga, mas não pode copiar. Se você copiar, você está fadado a ser, vamos dizer, colocado a zerar essa prova. Ctrl+C, Ctrl+V não pode, né, professora? Não pode. Aparece aí com alguns sinônimos, reformule ali reformule, a ideia. Certo? Importante. Então, assim, e saibam, os professores que estão corrigindo, é muito perceptível, certo? Quando existe a cópia. Então, você será descontado. Veja, se você tem 8 linhas, escreveu 8 linhas, aí você percebe que você foi e zerou a prova. Como eu zerei, se eu escrevi 8, mas das 8, 2 são cópias. Então, você não escreveu 8, né? Você escreveu 6. Então, por isso que você zerou a sua prova. Mas faça mais, viu? É importante. Utilize todo o espaço, exato, né? Eu acho... Eu não sei como as pessoas... Conseguem colocar uma ideia em 8 linhas, né, professora? 8 linhas, eu acho difícil colocar nas 30, imagine. Complicado. Eu fiquei me perguntando a mesma coisa. Mas como é que alguém consegue fazer uma redação em menos de 8 linhas? Eu acho que em menos de 30 já é difícil. Vamos dizer assim, a pressa, a agonia. A gente percebe até na fala dos nossos alunos. Eles falam muito rápido, essa questão da rapidez, né? Da fluidez do texto, coisa tal. Calma. Agora é momento de calma. Agora é momento de pensar. Como eu disse, volto a dizer, pega o tema, transforma em problema, responde esse problema. Quando você vai respondendo, já é a sua tese. Aí você já vai intervindo, né? Trazendo soluções. Cuidado também, que, pelo amor de Deus, o professor não está querendo que você resolva o problema do mundo. Quisera, se você tiver, a gente vai agradecer, né? Mas não precisa dessa preocupação. Eu tenho que concluir resolvendo tudo, não. Mas, pelo menos, respaldando, né? Fixando o que você pensou, né? Então, as doenças virais, nós estamos preparados? Não. Por quê? Porque nós ainda temos que ter mais vacinas que venham trazer mais tranquilidade à população. E essas vacinas podem vir através de quê? Do próprio Ministério da Saúde, junto com a ciência. Então, você já está trazendo todo vamos dizer assim, um parâmetro que o professor está vendo a sua tese, está vendo o seu problema e está vendo a sua intervenção. Legal. Raciocínio lógico aí, né, para fazer. E tem mais dúvidas de alunos, professora? Dessa vez, a estudante Manuela Albuquerque traz uma pergunta para a senhora. Oi, eu sou Manuela Albuquerque e estou aqui para pedir dicas e estratégias que possam nos ajudar a argumentar melhor na redação. Desde já, eu agradeço. Valeu, Manuela. Eu já disse, né? Você pode pegar uma estratégia de iniciar a sua redação com fato histórico, certo? Agora, que você tenha lido. Por exemplo, eu vou voltar nessa questão das doenças virais, né? Que nós estamos tratando tanto de vacina, então é bom que você, aluno, vá na história e busque, faça leituras sobre de onde surgiu, né? Quantas pandemias nós tivemos, quais vacinas nós já temos, que traga para você com consciência do que você pode tratar na questão. Se é um fato histórico, você se reporta a esse fato histórico e vai delinear o que a gente está vivendo, né? Eu estou sempre falando porque nessa questão mas nós temos a questão também do suicídio. Outra estratégia é também a comparação, né? Dados estatísticos, certo? Desde que esses dados estatísticos sejam baseados em algo oficial, né? Não algo de achômetro, gente. Achômetro tem que ser quebrado na prova do Enem, né? A redação do Enem não pede achômetro. Outra coisa que a estratégia também da escrita seria, vocês não esqueçam, nada de eu acho, eu penso, certo?
ou terceira pessoa, certo? Ou primeira do plural, certo? Pensamos, imaginando, ou quando eu digo sabe-se, é sabido por todos, tá certo? Isso é muito bom para você, porque você se abstém do eu, mas você também está incluso, tá certo? Ah, entendi. Olha, professora, eu tenho uma dúvida aí com relação, acho que é uma dúvida também de muitos estudantes, a quantidade de parágrafos que você coloca ali ao longo das 30 linhas, né? Perfeito. A gente costuma fazer muito aquela introdução, desenvolvimento, conclusão, 3 parágrafos ali, mas dá para fazer mais, dá para fazer menos? Como é que seria aí, assim, a estrutura ideal nesse sentido? Eu diria o seguinte, a introdução, um parágrafo, né? Nessa introdução você vai ter a tese e, basicamente, é aquilo que eu disse, deixa uma surpresa para seu leitor querer terminar a sua redação. Né? Professora, a possibilidade do corretor lá não ler minha redação, não é que ele não vai ler, ele vai fazer de tudo para ler sua redação. Né? Mas só se você realmente pecou naqueles erros que a gente já colocou aqui, ou sua letra não está legível. Então, paciência, é ser humano, né? Não é uma máquina que está corrigindo. Mas vejam bem, essa estrutura deveria ser 1 parágrafo para a introdução, 2 para desenvolvimento e mais um parágrafo para a conclusão. Dá perfeitamente para isso. Tá certo? Tranquilamente. As ideias que são incluídas ali na conclusão, é onde você já pode colocar um pouco mais da sua opinião, como a senhora disse, sua intervenção. Você se colocar mais ali no texto já é na parte da conclusão, né? Na parte da conclusão. Os 2 parágrafos que nós chamamos de desenvolvimento é exatamente você defender o seu ponto de vista, a sua tese. Você disse a tese no primeiro parágrafo, né? Na introdução. Sim. Agora você vai delinear, né? Discorrer sobre essa tese. Vai falar da intervenção, né? E lá na conclusão você vem com sua opinião. Volto. Sua opinião de forma genérica. Sim. Não é a sua opinião, eu acho, eu penso, eu acredito, nada disso, não é desnecessário. Né? Como foi posto, né? Nos trechos supracitados, né? Supracitados tudo junto, viu, minha gente? Isso aí é um termo inteiro, vamos dizer assim. Então, assim, você já faz uma retomada do que você vinha falando. E aí você se coloca. Uma outra coisa, não precisa se preocupar também em utilizar um vocabulário muito rebuscado, né? Nem deve. Eu digo que se você não sabe utilizar, não deve. E também tenham cuidado com as coloquialidades, minha gente. Cuidado. Hábitos de fala, né? Do dia a dia. Corriqueiros, evitem na prova. A gente não está pedindo para você usar um algures, um alhures, não precisa. Mas a gente está pedindo que vocês, pelo menos, seja claro. E claro, de uma forma elegante. Utilizar o equilíbrio, né? Nem palavras muito coloquiais, mas também não precisa se preocupar em ter um vocabulário ali com palavras difíceis. O corretor não está de olho nisso, Se for para usar uma palavra difícil num contexto que não cabe, é melhor não utilizar. Seja simples. Seja objetivo, seja você. Use aquilo que você tem de leituras. Né? Essa leitura não é preciso ser um best-seller, não precisa, né? Mas as leituras que nós fazemos o tempo todo. Até questões como uma situação posta, que você pode aproveitar, certo? E trazer exatamente para seu... descrevendo. Cuidado para não descrever demais. Lembramos... Nós não temos uma monografia para fazer, nós temos uma redação, né? Já pensou, você está lá, quando veio, escreveu demais, falou demais de uma coisa só, não dá certo também, né? E o problema é esse, minha gente. Ótimo o que você colocou. Por quê? Você esquece, meio que se anima com o que está falando, e quando vê, só tem 2 linhas para terminar. Aí o que é que alguns... E tem que saber administrar o tempo também, administrar o tempo, e eu volto a falar. Eu me preocupo muito com a parte física da prova. O que é essa parte física? A quantidade de linhas e a estrutura como você escreve. Porque tem pessoas que, quando percebem que não tem mais para onde escrever, aí começa a diminuir a letra. Entende? Aí começa a querer arrodear, vamos dizer assim, fazer o arrodeio na linha. Não pode, minha gente, não pode. Lembrando, você tem que usar o que está posto.
tá certo? Utilizar de forma elegante e pensar. Por isso que a gente volta. A introdução, pouquíssimas, 3 a 4 linhas, né? Aí vamos para o nosso desenvolvimento, 5 linhas para cada. Só aí você já tem 13, né, linhas, né? 14 linhas, 15 linhas. E um restante para a gente administrar. Professora, se eu quiser colocar mais um parágrafo de desenvolvimento, perfeito, certo? Lembrando para deixar um espaço de, no mínimo, 5 linhas para a sua conclusão. Tá, e redação também é estratégia, viu, minha gente? Tem que usar da inteligência e da estratégia ali para se dar bem. E vamos com mais dúvidas de alunos. Agora é a vez de Ana Valentina. Fala aí, Ana. Oi, meu nome é Ana Valentina. Estou terminando de cursar o 3º ano do ensino médio. E minha dúvida é sobre redação. Caso eu queira escrever alguma palavra de língua estrangeira, como, por exemplo, no meu repertório sociocultural, como eu devo escrever ela? Entre parênteses, entre aspas? Muito interessante. Ana fala bem rapidinho, né? Você já percebeu que os alunos... O pessoal que fala acelerado. Como que não vai dar tempo, né? Veja só. Já foi posto aí que a gente deve evitar os estrangeirismos, né? Cuidado, claro, que a gente sabe que a língua portuguesa ela é composta muito de estrangeirismo, né? Mas, se você precisar usar um termo, e principalmente que, com o advento das redes sociais e da tecnologia, muitos termos são estrangeiros, né? Então, assim, eu não vejo necessidade de usar parênteses de forma alguma. As aspas é outra coisa, outro problema. Outro problema que os alunos têm, que usam aspas como enfeite, não é árvore de Natal. Meus alunos morrem de rir, porque eu digo, aspas não é árvore de Natal, tá certo? As aspas a gente usa quando você vai trazer uma fala que não é sua. Pode, tá certo? Aí, esse termo, professora, precisa ficar entre aspas. Eu não vejo necessidade nem de ficar entre aspas, nem parênteses, nem nada. Ele estando bem colocado ali, é perceptível para o corretor que ali é um estrangeirismo e necessitava daquele termo, tá certo? O que deve se evitar são termos estrangeiros desnecessários, que vai trazer uma ideia de que você não tinha o que falar e você está falando em outra língua. Há uma charge que está nas redes sociais, eu sempre brinco com os meus alunos assim, uma entrevista de emprego, né? Perguntam para a menina, quais os idiomas? Você fala bem o quê? Ela diz que fala muito bem inglês, francês, alemão, né? Mas o português varia. Uma pessoa que não sabe falar a sua língua portuguesa, gente, não existe varia. O português varia, não é verdade? Aí, isso, claro, é próprio da charge, que ela tratando a comicidade, mas uma coisa séria. Isso para dizer que se você vai utilizar termos, certo? Que você não sabe, ou que você ouviu, não utilize. Seja simples, seja direto, seja objetivo e não esqueça de ser elegante. Tá ok, então. Olha, professora, a gente vai falar agora de novo sobre a pandemia do novo coronavírus, porque ela não acabou, né, minha gente? Tem gente que está achando que acabou, está relaxando, mas não. E olha, se o candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio for diagnosticado com a Covid-19, o que é que ele deve fazer? Ele vai ter uma nova chance? Paulo Pessoa explica pra gente agora. Gente, todo mundo sabe que o Enem 2020 só vai acontecer em 2021, entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Aí fica uma grande pergunta no ar. Se, por exemplo, eu que vou fazer a prova do Enem, testar positivo para a Covid-19 em janeiro do próximo ano, bem pertinho da prova, eu perco? Não, existe uma solução. O primeiro passo é você entrar em contato com o INEP. O número é esse que está na tela. 0800 61 61 61. O segundo passo é você guardar o laudo médico que constata que você de fato foi diagnosticado com a Covid-19. Você vai entrar no site do INEP e anexar esse documento ao seu protocolo. E depois é só aguardar a nova data, que vai ser nos dias 23 e 24 de fevereiro, que é quando também acontece o Enem para as pessoas privadas de liberdade. É importante também lembrar que pessoas que contraírem outras doenças infecto-contagiosas também vão poder adotar este mesmo protocolo.
Muito bem, quem aí tiver com sintomas, contraiu a Covid, não precisa ficar com medo, né? Não. E não precisa também insistir, não, eu vou assim mesmo, porque senão eu vou perder a prova, não vai contagiar o seu colega. E não só o colega, pode ser toda uma sala de aula, né? Toda uma sala isso de aí aula. vocês têm que ter muita responsabilidade. E outra coisa, minha gente, não usar isso como uma desculpa para não fazer a prova, né? Sim, Como claro. assim? Se você não tem, vai fazer tua prova, não perde o dia, né? Aproveita. Tá certo? Não protela não, não protela né? Já tá não. preparado, não vai embora Tá fazer. preparado, vai. Agora, claro, uma vez você tendo sintomas da doença, é claro que você deve desistir desse momento, não da prova, mas você vai ser, vamos dizer assim, socorrido pelo MEC, né? De uma forma bacana para que você tenha o direito à sua prova, a fazer a sua prova. Agora, ainda sobre esse assunto, professora, a senhora daria a dica de quem vai fazer a prova, já que esse é um momento muito novo, simular em casa como se estivesse realizando a prova, assim, por exemplo, quem vai fazer a presencial vai ter que usar máscara, então senta em casa e faz a prova, faz a redação como se você estivesse lá, bota a máscara no rosto, já para treinar, utilizar a máscara durante esse período de tempo, e aí você se senta e utiliza aquela quantidade de tempo, tudinho certinho, como se você estivesse lá na hora da prova? Eu acho isso muito pertinente, porque a gente sabe que a máscara, ela de certo modo incomoda, né? A respiração, você pode ficar muito ofegante, e isso lhe tirar um pouco de sua concentração. Então, é melhor que você coloque a máscara, simule tudo, do jeito que vocês estão treinando a redação. Tipo, a vida tá em casa, né? Olha, ninguém me incomoda aqui não, que eu vou fazer e tal, e você fica lá, marca o tempo, marque o tempo, veja como é que você se sai. Então, assim, nós temos muitas coisas novas, né? Que ninguém nunca tinha vivido isso. Quer dizer, de outrora, sim, mas nós, né, não tínhamos vivido uma pandemia como nós estamos vivendo, com tantas novidades, né? E essas novidades têm que ser respeitadas, minha gente. Nós estamos não só brincando com a vida dos outros, a gente não pode brincar com a nossa vida. Então, assim, respeitar o próximo, né? Ter cuidado com o próximo e com sua própria vida. E tentar ver o que é que poderia tirar me desconcentrar, a minha concentração na prova. Essa máscara o tempo todo, porque você não vai poder tirar na hora da prova. Você vai executar a prova com a máscara. Então, faz isso. Treina, tá certo? Tá bom. Olha, a gente está chegando já pertinho do final da nossa aula, mas ainda tem dúvidas aqui dos alunos. Dessa vez nós temos a pergunta da estudante Mariana Mendes. Solta aí. Olá, me chamo Mariana Mendes e queria saber como fazer uma boa conclusão para a redação. Meio que a gente já respondeu, mas vamos lá. A conclusão, tá certo? É como eu disse, evite, enfim, finalmente, isso dá a ideia de que você está de saco cheio do que você escreveu e quer se livrar. Não. A conclusão... Aquele ufa, chegou no fim. Ufa, só falta dizer isso. Ufa, enfim terminou. Não, evite. A boa conclusão é aquela que você não precisa dizer tudo novamente, mas que você venha com essa intervenção, com a solução do problema, mas essa solução não precisa ser a solução para a pandemia. Se a gente tivesse melhor, né? A gente agradeceria. Mas uma solução tranquila. Então, você inicia, como eu disse, como foi discorrido nos parágrafos supracitados, nós necessitamos que as pessoas tenham respeito para utilizar, né, as regras, seriam as regras que estão postas pelo MEC, pelo sistema do Ministério da Saúde, não é isso? E também pelo MEC, porque o MEC está aí todo preocupado, né? Inclusive, nos 2 Instagrams que eu volto a falar, eles estão o tempo todo dizendo como vai ser, como eles estão preparando os locais de prova, tudo isso. Então, assim, não deixem de olhar os 2 Instagrams, tá certo? Percebam, vejam o que chama a atenção. De repente, você percebe que lá falaram sobre alguma coisa que você ainda nem escreveu sobre. Ainda dá tempo, né? A hora de se preparar é agora, né? Dá para errar antes, na hora da prova, não. E olha, professora, nós estamos aqui já chegando ao finalzinho da nossa aula. Eu acho que assim como para mim, para a senhora passou rápido, né? A senhora é acostumada já a dar aula, conversar com os alunos sobre o assunto. Mas olha só, eu queria que a senhora deixasse então aí uma última mensagem, né, para esses alunos que estão se preparando aí
para esse Exame Nacional do Ensino Médio, que é totalmente diferente do que já foi realizado até então. Isso aí é mais um motivo para aumentar a ansiedade, para aumentar um pouquinho o medo, mas é aquela coisa, aquela mensagem de incentivo e também, claro, as últimas dicas aí para que o pessoal vá se preparando até o dia da prova. Eu diria que a gente não pode ficar trabalhando em cima da própria pandemia. Como assim, professora? Que é uma tragédia, que foi ruim. Não, transforma tudo isso num momento para você escrever, tá? Transforma tudo isso que a gente tem visto, ou tem escutado, ou tem se falado no dia a dia, e pensa como você pode aproveitar isso de uma forma boa para trazer ânimo para você fazer essa prova, né? Porque a gente ficar sempre pensando, por que isso deu errado? Não. Nós temos essas novidades, né? Mas que a gente ainda continua com a nossa prova de redação, que precisa de tranquilidade e estratégia. Essa estratégia, já coloquei, pega o seu tema, transforma num problema novamente, numa pergunta, porque uma vez tendo que responder uma pergunta, gente, você já está dando, vamos dizer assim, delineando os outros parágrafos, né? Pensa nas palavras. Outra coisa, professora, eu devo fazer a primeira redação? Não importa. Você tem que pensar como você está emocionalmente. O emocional é perfeito nesse momento. Então, veja, eu estou bem para começar pela redação, vamos começar, certo? Eu estou bem para fazer outra coisa, bem rápido, cuidado, quando vocês forem fazer o rascunho. Eu posso usar o rascunho? Pode. Agora, veja se o tempo vai dar para você colocar a sua redação no local que vai ser corrigido. Tá ok, então, professora Ruth Leite Medeiros, da Uninassal, aqui conosco, é a professora do nosso time campeão, que começou aí, deu o pontapé inicial ao nosso Conectados no Enem, edição 2020. Muito obrigada, gente, pela companhia de todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente se encontra no próximo sábado. Pensamento positivo, vai dar tudo certo, bons estudos para vocês e até a próxima. Conectados no Enem. Oferecimento Uninassal. Nada vai parar você.